Você tem sentido um cansaço fora do normal? Talvez você não tenha nem aí conseguido dormir direito nos últimos dias. Talvez você tenha sentido mais preguiça, procrastinação, medo, algo que te trava muitas vezes. Talvez a sua mente tenha voltado muito para o passado. Coisas que Deus já transformou em você ficam voltando na sua cabeça. Sabia que tudo isso pode ser ataques espirituais acontecendo com você? E hoje eu quero te ensinar uma oração, eu quero te ensinar como se defender desses ataques. Se você está aqui nesse propósito, nós estamos no 7º dia desse propósito de 21 dias. Estamos sendo transformadas por Deus aqui dia após dia. E quando nós decidimos seguir o chamado, decidimos seguir aquilo que Deus tem para nós, quando nós nos colocamos à disposição para sermos transformadas, uma das coisas que pode acontecer é essa questão de ter ataques. Ataques espirituais, ataques na nossa mente, no nosso corpo muitas vezes. Isso pode acontecer. E pode ser que isso já esteja acontecendo com você. Pode ser que você avance muito e daqui a pouco dá vontade de voltar, sabe? Pro lugar que Deus já te livrou, pro lugar que Deus já te tirou. Você já não é mais aquela pessoa do passado, Deus já te está transformando. Mas do nada dá uma vontade de ter os antigos vícios, fazer as coisas que você fazia antes, frequentar lugares que você frequentava antes, ter velhos hábitos que Deus já está arrancando de você, já está te tirando. Tudo isso são formas de ataque, são formas de resistência para que você não siga o chamado, não siga aquilo que Deus tem para você, para que você não alcance a promessa. A gente tem falado muito disso aqui, que o inimigo ele não pode impedir o que Deus tem para você. A única pessoa que pode impedir isso é você. Você é o único que pode impedir as promessas de Deus na sua vida. E o que o inimigo muitas vezes ele quer fazer é tirar a alegria, é tirar o prazer de estar vivendo aquilo que Deus colocou no seu caminho, de estar vivendo o chamado, de estar vivendo o propósito. E quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, como você se colocou aqui para fazer esse propósito de 21 dias, os ataques eles podem começar a acontecer até como uma maneira de resistência para você assistir os vídeos aqui. Às vezes vai acontecer, por exemplo, nós estamos no 7º dia. E aí, você começou empolgado lá no 1º. Estamos no 7º. E aí já começa uma preguiça, uma coisa diferente. Você já começa a ver uma resistência. Ah, eu não vou assistir o vídeo hoje, vou deixar para depois. Sabe? E tudo isso faz com que ele consiga ganhar aí uma força para você não chegar na promessa, não viver aquilo que Deus tem para você. Mas em nome de Jesus, hoje nós estamos aqui para derrubar isso, pelo nome de Jesus. E hoje você vai aprender a se proteger desses ataques. Eu quero que você pegue a tua Bíblia e você abra em Efésios 6, a partir do versículo 10. E nós vamos fazer a leitura. Em Efésios 6, no versículo 10, diz assim: a armadura de Deus. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, porque você já venceu. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero ler até aqui. Efésios 6:10 fala sobre a batalha espiritual e convida todos os cristãos a se fortalecer em Deus. E ele usa aqui a armadura de Deus para resistir a essas tentações. E o texto, ele explica sobre essa força que vem de Deus. Ele fala para que a gente busque essa força nele, e não só a força do nosso braço, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. A gente não pode ficar dependente da nossa capacidade humana. E ele fala aqui sobre o verdadeiro oponente que nós temos, que a luta que nós temos não é contra outros seres humanos, mas contra essas forças invisíveis do mal. E ele dá aqui na palavra
todas as armas que nós precisamos. Ele fala da nossa armadura e o que nós precisamos pedir para ele em oração. E aí Paulo, ele acaba usando aqui a imagem de um soldado romano para explicar aqui as virtudes que acabam nos protegendo, que acaba protegendo os cristãos, protegendo o crente. Então ele fala do cinto da verdade. E o que é esse cinto da verdade? É viver e falar com integridade. Falar com honestidade. E depois ele fala da couraça da justiça, que é você proteger o coração fazendo aquilo que é correto e que é moral. E depois ele fala do calçado do evangelho da paz, que é a gente estar sempre pronto para levar essa mensagem do evangelho, que é a mensagem da paz. O escudo da fé, que é apagar os ataques da dúvida, que foi aquilo que a gente conversou logo no começo, e as maldades que muitas vezes chegam de fora. Muitas vezes essas maldades, elas chegam de pessoas que são próximas. Vê uma mudança em você, uma transformação em você, e acaba não aceitando isso, e algumas maldades acabam chegando aí e a gente usa o escudo da fé para se proteger disso. Nós vamos falar mais sobre isso, inclusive, amanhã, no nosso 8º dia do propósito. Ao meio-dia, durante esses 21 dias, tem vídeo novo aqui no canal. Continue firme, porque o Senhor está nos ensinando dia após dia. E ele fala do capacete da salvação também em Efésios 6, que é uma das maneiras que nós temos para nos proteger. O que ele quer dizer com o capacete da salvação? É proteger a mente, os pensamentos, com a certeza da salvação em Cristo. Ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ter a palavra, ler a palavra, o acesso que você tem ao Pai é através da palavra também, através da oração. São todas armas que nós temos aqui. E quando a gente lê a palavra, nós somos todos os dias revigorados. A palavra, ela nunca volta vazia. Todos os dias que nós sentamos para ficar diante da presença do Senhor e ler a palavra, a gente sai fortalecido. E a gente precisa usar a palavra como uma forma mesmo de defesa espiritual. E a gente vê ele terminando ali falando sobre a oração. Todo esse preparo que ele coloca aqui, todas as armas que ele coloca, a gente precisa entender que precisa vir junto com a oração. A gente precisa permanecer firme em oração, orando sempre ao Senhor. A oração é constante, a gente precisa também se manter vigilante. E pensando nisso, eu quero agora te ensinar uma oração que eu aprendi muito recente. Eu estava na rede vizinha assistindo alguns vídeos e apareceu um vídeo de 2 meninas falando sobre uma oração que a mãe, que é crente, sempre fez por elas. E elas ensinaram essa oração. Eu costumo muito fazer orações aqui no canal, vocês já viram, já ouviram. E o Senhor tem me ensinado muito a fazer orações de guerra mesmo, orações com autoridade. E essa oração que eu vou te ensinar aqui, que eu aprendi com elas, se eu lembrar o nome ou achar de novo, eu vou deixar aqui também os créditos para essas pessoas que ensinaram. Mas é uma oração que precisa ser feita com autoridade. O link do grupo aqui do Telegram, do Feitas para Reinar, eu vou colocar essa oração lá dentro por escrito, para você ler, guardar com você e fazer você precisa fazer essa oração todos os dias. Essa oração você faz antes de sair de casa, antes de começar o seu dia, porque é uma oração que realmente é uma oração para te proteger. Eu vou ler para você essa oração, quero que você vá repetindo comigo cada frase aí da sua casa. Essa oração ela precisa ser feita em voz alta. Nós nos vestimos com a armadura de Deus. Colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça e o cinto da verdade. Calçamos os pés com a preparação do evangelho da paz. Levantamos o escudo da fé, com o qual apagamos todo e qualquer dardo inflamado do maligno. E tomamos a espada do Espírito, que é a palavra, que diz: o mal não nos toca, praga nenhuma chega à nossa tenda. Somos mais que vencedores em Cristo. Maior é o Espírito de Deus que está em nós do que Satanás que está no mundo. Toda autoridade nos é dada para pisarmos em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e dano nenhum eles podem nos causar. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
Nós nos cobrimos com o sangue de Jesus e pedimos a Deus que dê ordem aos seus anjos para que se acampem ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero que você saiba que nós estamos juntos aqui. Nós somos membros do mesmo corpo e juntos nós somos muito mais fortes. Quando nós estamos aqui unidos, por mais que um ou outro enfraqueça, nós estamos em oração, permanentes, firmes aqui. Por mais que muitas vezes o inimigo tente nos enfraquecer também, porque somos seres humanos, também estamos aqui diante de tudo. E quando nós nos colocamos aqui como esse propósito de 21 dias que o Senhor colocou no meu coração para chegar até você, eu gravo todos os dias aqui. Todos os dias de manhã eu gravo. É a premissa do meu dia. Eu não gravo tudo em um dia só, de uma vez e coloco aqui. Não, é todo dia. A palavra do Senhor, ela aparece para mim naquele dia. Então eu oro ao Senhor, peço que a palavra que Ele quer que eu entregue aqui, tudo é muito direcionado pelo Senhor. E muitas vezes a gente vai sentir essa resistência, o cansaço, mas juntos somos mais fortes. Permaneça firme em oração. Faça essa oração todos os dias também, no horário da manhã. E vamos permanecer aqui juntos, esses 21 dias. E grandes coisas já estão acontecendo aqui. Eu já tenho recebido muito depoimento de vocês. Muitas coisas vocês já têm colocado aqui nos comentários. Então, é lindo o que Deus está fazendo. Continue firme. Firme. Esse é o 7º dia. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Todos os dias, ao longo desses 21 dias, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui pra você, inclusive nos finais de semana. E clica no botão de like, no botão de hypar, comenta aqui também, para que a gente aí consiga chegar em mais pessoas, para que o evangelho chegue em mais pessoas, para que a palavra do Senhor chegue, para que mais pessoas sejam libertas. Te agradeço por você ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Amanhã a gente tá de volta com o 8º vídeo desse propósito de 21 dias. Até lá!